E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre o coronavírus. O que seria o coronavírus? O coronavírus são vírus que pertencem à família Coronaviridae. Isso. Por quê? Porque eles têm uma forma de coroa. Essas espículas, que são essas estruturas, parecem, dão um aspecto em micrografia de coroa, por isso este nome. Bom, nós temos vírus aí dessa família coronavírus que infectam macacos, roedores, cobras e seres humanos. Porém, os específicos, os conhecidos que infectam seres humanos são 7. Eles são 22.9E, OC43, o SARS, HCOV, NL63, HKU1, MERS e o atual Covid-19. Dentre os mais comuns, que às vezes você pode até ter sido infectado e não tomou conhecimento disso, temos o 22.9E, o OC43, o HCOV-NL63 e o HKU1. São os mais comuns. Vamos então aos vírus mais importantes aqui na questão de transmissão e de letalidade. Em 2002, primeiramente, nós tivemos aqui o SARS, a sigla significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, CoV, coronavírus, acometeu em torno de 8.000 pessoas e dessas 8.000 pessoas morreram em torno de 800. Então, uma letalidade de 10%. Possivelmente o morcego, esse mamífero, foi o causador, além também do civeta, que é um mamífero muito bonitinho, utilizado aí na confecção de um café muito especial. O que acontece é que esse civeta, ele é preso e ele é obrigado a comer somente café, e eles dizem que esse café, que quando passa no tubo digestório dele, fica mais gostoso. Aí eles pegam, manipulam essas fezes, né, com café, tiram lá, e esse café é vendido por 100 doletas. Um café caríssimo. E neste contato, a pessoa pode ter sido infectada, adquirido então essa zoonose. Lembrando que zoonose é quando uma doença, vírus, por exemplo, é transmitido de um animal para um ser humano. Então essa zoonose foi adquirida talvez dessa forma, ou por meio de morcego, ou por meio dos dois. E aí começou-se então a transmissão horizontal. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Em 2012, nós tivemos o MERS-CoV, coronavírus também, que aí infectou em torno de 2.000 pessoas e dessas 2.000, em torno de 800 pessoas morreram, tendo um percentual aqui de 20 a 40% de letalidade, superando então proporcionalmente, né, a letalidade. A SARS, o MERS, que ocorreu no Oriente Médio, teve como transmissores para os seres humanos o morcego e o camelo, possivelmente. E temos em 2019 o Covid-19, de coronavírus, e de disease, que é doença em inglês. E 19 do ano que ocorreu, que foi em dezembro de 2019, e é o assunto mais falado do momento. O núcleo onde começou a dispersão dessa doença foi em Wuhan, na China, e sabemos ali que tem o mercado de Wuhan famoso ali por vender esses tipos de especiarias. Eles comem aí cachorro, comem gatos, comem morcegos, e devido a esse tipo de alimentação, isso pode ter contaminado um vírus ali, mutado, conseguiu ali passar para um ser humano, e aí começou-se a transmissão de ser humano para ser humano. Hoje, 18 de abril, já são 2.256.844 pessoas infectadas e o número de mortos chega a 154.000 pessoas. Já no Brasil, são 34.221 pessoas infectadas e o número de mortos já ultrapassa 2.170 pessoas. O que é importante nós olharmos nesse cenário e percebermos é que o SARS, proporcionalmente, e o MERS são muito mais letais até o dia de hoje. Proporcionalmente mataram mais. Então aqui, ó, o SARS de 8.000 pessoas matou 800 e de 2.000 matou em torno de 800 aqui o MERS. Já o Covid, 140.000. É um número bem maior, bem mais expressivo. Porém, proporcionalmente ainda está abaixo aqui dos 10%. Matou em torno aqui de 140.000 de 2 milhões infectados. Nós vemos que a capacidade de transmissão do Covid é bem maior da que a do SARS e da que a do MERS. Porém, a letalidade é mais baixa. Imagina se tivesse uma alta letalidade como o SARS e como o MERS. Então, dos males aqui, o menor é esta letalidade do Covid-19. Bom,
Aqui nós temos uma estrutura viral da família Corona. No interior nós estamos vendo aqui o material genético que, no caso deles, é sempre RNA. Se é RNA, então eles são chamados ribovírus. Além disso, aqui mais interno, existe um capsídeo. É envolto aqui o material genético, envolto por uma estrutura proteica. Esse capsídeo que vai proteger o material genético. Capsídeo. Além desse capsídeo, existem vírus que são chamados envelopados. No caso do coronavírus é assim também. Em volta aqui, ó, envelope lipoproteico. Então vamos por aqui, lipoproteico. Existe a teoria de que eles conseguem incorporar esta membrana lipoproteica, que é a membrana como a nossa. Eles incorporam quando eles entram na nossa célula e saem. Eles vão incorporando na sua superfície pedaços da nossa célula, pedaços da nossa membrana. E isso confere para eles uma proteção de gordura. Essa gordurinha aqui que a gente, quando joga álcool 70, que a gente quebra, desfaz para que possa o vírus perder a sua capacidade infectante. Além dessa lipoproteína aqui, essa membrana, eles têm espículas. Bom, essas espículas, elas propiciam ao vírus uma capacidade de adesão muito maior. Então, aqui nós temos nas nossas células, por exemplo, nas células do trato respiratório aqui, fundinho da garganta, nós temos receptores específicos chamados de ACE2. E essas proteínas têm filia por esses receptores, que são encontrados na via respiratória. Por isso eles infectam as vias respiratórias. Conseguem ali, tem esse caráter virulento que infecta essas células respiratórias. Depois dessa adesão, eles lançam esse material genético para dentro da nossa célula, chegando até o nosso, e aí ele faz com que, esse material genético deles, faz com que as nossas células comecem a produzir aqui vírus para ele. E aí, depois da produção de muitos vírus, encheu essa célula de vírus, elas se rompem e liberam aqui, ó, se rompeu e liberam os vírus no ambiente que vão escravizar outras células. Eu tinha um professor, Carlos, que chamava os vírus de entidade. Até porque a entidade ela precisa de um corpo, né? Então, mais ou menos os vírus, eles precisam obrigatoriamente de uma célula para se reproduzir. Agora, quais são os sintomas que os coronavírus causam? Você pode ter tosse, febre, coriza, dor de garganta, em alguns casos mais agravados, dificuldade para respirar, e algumas pessoas estão relatando também aí a alteração no paladar e no olfato. Como é transmitir? A transmissão pode ser por tosse, por espirro, por objetos contaminados ou mesmo por um aperto de mão. Bom, o diagnóstico é feito pela PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, e utilizado aí a RT-PCR no caso, que é esse RT significa transcriptase reversa, uma enzima que é usada para transcrever o material, que é RNA, é um ribovírus, transcreve esse material e esse material transcrito é jogado uma reação em cadeia e aí dá o diagnóstico positivo ou negativo. Porém, ainda está se refinando esses testes. São feitos também testes imunológicos por meio da investigação aí de imunoglobulinas IgG e IgM no sangue, e também é feito o exame clínico pelo médico. Ele vai avaliar se a pessoa tem aí o quadro clínico que dá indício que seja um coronavírus, além do seu hábito, se ele teve contato com pessoas confirmadas de coronavírus. E se eu estiver doente? É importante que você tente ficar o mais isolado possível dos seus familiares, que não compartilhe os mesmos objetos, e se compartilhar, que eles façam aí a desinfecção do material. Como me proteger? Bom, para a sua proteção é importante que você mantenha a distância das pessoas em ambientes aglomerados, como supermercados ou bancos, filas de banco. Pelo menos 1,5 m é o recomendado pela OMS, mas se a pessoa estiver tossindo na fila, é melhor que você fique de 2 a mais metros de distância. Eu, no caso, se eu vejo uma pessoa espirrando na fila, eu saio da fila. Melhor assim. Bom, é importante também que você higienize as mãos sempre que possível. Não toque seus olhos, sua boca, seu nariz, e se tocou, lave as suas mãos. Sempre, com detergente ou sabão. Não importa, sempre mantenha a higiene. E quanto à higienização? O importante salientar aqui que você não precisa utilizar na sua casa o álcool 70, seja ele em gel ou líquido, porque o que você tem na sua casa, detergente, sabão, sabonete e produtos de limpeza, já são efetivos contra o vírus.
O álcool gel, o álcool 70 é importante para você utilizar em lugares que você não pode levar o detergente, lugares que não é fácil você limpar a sua mão, como no mercado ou, por exemplo, na fila de um banco. E neste momento isso é importante para a gente não esgotar aí os estoques para as pessoas que precisam disso efetivamente no seu dia a dia. Bom, aqui eu quero exemplificar a ação do álcool 70. Como que ele age, afinal de contas? Nós temos um vírus aqui. Você viu que esse vírus tem um envelope, um adicional aqui importante, lipoproteico, ou gordura com proteína. E aqui eu tenho uma apiceta. Uma apiceta, aqueles negocinhos lá de laboratório que nós temos álcool 70 dentro. E aí nós soltamos aqui, ó, jogamos esse álcool 70 aqui, ó, pá. E o que ele vai fazer? Ele vai romper essa membrana lipoproteica, que vai desfazer, né, essa gordura, e aí o vírus vai perder sua capacidade infectante e morrer em pouco tempo. Bom, agora, por que álcool 70 e não 100? Já que o álcool é efetivo e ele consegue desfazer essa membrana? A resposta é muito simples. Se você pegar e jogar o álcool aí no chão, se pegar um álcool líquido, não precisa fazer, tá? Você vai ver que uma superfície ele vai evaporar muito mais rápido que a água. Ele é muito volátil. Então, se você jogar o álcool quanto mais puro, ele vai evaporar muito mais rápido. E aí o pesquisador pensou: como eu posso fazer para manter esse álcool ali por mais tempo e ainda permitindo que ele seja eficaz? Ele pensou: ó, vou adicionar água. A água é uma molécula que vai segurar a molécula de álcool. Opa, beleza. E aí, quanto eu vou usar de água que não vai prejudicar a eficácia desse álcool? E aí ele foi dosando. Ele viu que, por exemplo, você pega o álcool 46%, opa, ele não é efetivo, tem muita água. Ele não consegue agir bem. E aí ele foi subindo. Bom, e ele verificou que quando estava nessa concentração de 70% de álcool e 30% de água, que teve uma ação satisfatória do álcool e que a água não atrapalhou. E ela conseguiu segurar esse álcool até que ele agisse na membrana. Então a água é simplesmente para segurar mais o álcool, para ele agir por mais tempo ali, sem ele evaporar muito rápido. Então ele segura essa molécula de álcool, a água segura, permitindo que ela haja no máximo de vírus que estiver naquela superfície possível, ok? E outra coisa, lembrando que, como é uma membrana plasmática, esse envelope aí, a água tem passagem livre, logicamente dependendo aí da concentração de sais, porém ela tem uma passagem livre por difusão e ela pode puxar essa molécula de álcool para dentro, além da membrana, e ainda coagular algumas proteínas. Esta é a ação do álcool. Porém, o detergente, o sabão e outros constituintes que você tem na sua casa também são efetivos contra este vírus. Muito obrigado, não deixe de curtir este vídeo, não deixe de compartilhar e se inscreva neste canal. Até mais!